Então, fazendo uma questão agora para a gente dar uma fixada nessa história de hibridismo, olhando para a segunda lei de Mendel. Olha só, a questão fala assim: em moscas, a cor vermelha dos olhos condiciona condicionada por um par de genes dominante, sobre o que determina a cor branca. O gene que determina a formação de asas longas é dominante sobre o que tem asas curtas. São duas características fenotípicas, uma relacionada, quer dizer, são quatro fenotípicas, né? São dois pares de genes, um par de genes preocupado em determinar a cor dos olhos, em condicionar a cor dos olhos, e outro condicionando o tamanho das asas, se elas são longas ou são curtas. Então vão ser dois pares de genes aí. Um par de genes em relação aos olhos, outro em relação ao tamanho das asas. Do cruzamento entre dois dihíbridos, dihíbrido é o cara que é duplo heterozigoto. É heterozigoto para os dois genes que estão sendo estudados aqui, tá? Foram formadas 800 larvas. Os pares de genes apresentam segregação independente. Por que essa informação é importante? Para dizer para você que a gente está falando da segunda lei de Mendel, não do linkage. Porque se ele estivesse no mesmo cromossomo, a segregação não era independente, como você vai assistir na aula de linkage um pouco mais à frente. Então os pares de genes apresentam segregação independente. Se todas as larvas chegarem à fase adulta, quantas terão asas curtas e olhos vermelhos? Essa aqui é uma pergunta, né? Quantas? Vamos lá. Primeira coisa a fazer é pegar os dados da questão e colocar na base da sua resposta. Primeiro se fala do gene em relação que condiciona a cor do olho. Vamos colocar aqui, ó. O gene que condiciona a cor do olho condiciona duas cores. Vermelha, que é dominante, sobre branco. Então vamos botar aqui, ó, vermelho e branco. Onde vermelho é dominante sobre branco. Eu vou usar a razão para o vermelho. Eu vou usar a letra do alelo recessivo, do gene recessivo, tá? Geralmente é muito utilizado isso quando a gente faz questões de genética. A inicial da característica recessiva é usada para o gene que a gente está utilizando. No outro, o gene que determina a formação de asas longas é dominante sobre a asa curta. Aqui eu vou botar gene da cor. E aqui gene do tamanho. Tamanho do quê? Tamanho da asa. Quando a gente fala do tamanho da asa, são dois tamanhos. Ou a asa é longa, ou a asa é curta. Dois tamanhos de asa para a gente falar aqui. Asa longa é dominante sobre asa curta. Czão para asa longa, Czinho para asa curta. Do cruzamento entre dois dihíbridos, ou seja, um macho Bzão Bzinho, uma fêmea Bzão Bzinho, um macho Czão Czinho, uma fêmea Czão Czinho. Dihíbridos, ou seja, dois duplos heterozigotos. Heterozigotos para a característica B e para C também, tanto o macho quanto a fêmea. Foram formados 800 larvas. Dessas 800, quantas vão ter asas curtas e olhos vermelhos? Para ter asa curta, o indivíduo vai ser Czinho. Vou colocar aqui, ó, Czinho. Para ter olho vermelho, tem que ter pelo menos um Bzão. Bzão, alguma coisa. Então, esse indivíduo aqui, ó, Bzão alguma coisa, Czinho, é o filho de asa curta e olhos vermelhos. Pronto. E agora, como é que a gente faz o cruzamento? Gente, é uma característica só sendo pedida. Separa o cruzamento, fica mais fácil para você. Como assim? Cruza Bzão Bzinho do pai com Bzão Bzinho da mãe. Cruza Czão Czinho do pai com Czão Czinho da mãe. Vai te facilitar. Fica mais rápido até o resultado. Ó, tô cruzando eles. Vou fazer o quadrinho de punir para facilitar a minha vida. Se você faz por distribuição, se você faz de qualquer outra forma, também é válido. O importante é que o cruzamento esteja claro para você. Eu gosto de fazer bem beabá para não errar besteira, ainda mais em provas importantes. Bzão do pai, Bzinho do pai. Bzão da mãe, Bzinho da mãe. Bzão, Bzinho. Opa! Aqui é Bzinho. Bzão, Bzinho. Tá aí o cruzamento em relação ao gene B. Em relação ao gene C, Czão do pai, Czinho do pai, Czão da mãe, Czinho da mãe, Czinho, Czinho.
Czinho. Se ele quer um indivíduo que possua asa curta, Czinho, Czinho, chance de nascer Czinho, Czinho, é uma chance em quantas possibilidades? Em 4 possibilidades. Se ele quer a chance de nascer olhos vermelhos são os dominantes. 1, 2, 3, em 4 possibilidades. 3 quartos. Eu não quero que seja asa curta e olhos vermelhos. Se é uma coisa e a outra, eu multiplico as probabilidades. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 4 dá 16. 4 16avos é o resultado da questão. Mas é a resposta? Não. Por que não? Qual é a pergunta que foi feita na questão? Se de todas as larvas que foram formadas, né, todas as larvas chegaram à fase adulta, quantas moscas terão asas curtas e olhos vermelhos? Gente, eram 800 no início. Dessas 800, quantas chegarão à fase adulta como asa curta e olho vermelho? É só você fazer 3 16avos de 800. Deu para entender? 3 16avos de 800. Não esquece, né? Preposição no meio da expressão matemática é só multiplicar. Beleza? Se você dividir aqui por 8 dá 100. Se dividir aqui por 8 dá 2. Se dividir por 2 dá 1. Se dividir 100 por 2 dá 50. Então, quando você simplifica 816, isso dá 50 e isso dá 1. 3 vezes 50, 150 moscas com asa curta e olhos vermelhos respondem a nossa questão. Belezinha? Assim você consegue desenvolver questões que envolvam o dihibridismo que obedeça à segunda lei de Mendel. Tira esse print maneiro aí, tá bom? Valeu, bons estudos!